Bom dia, meu irmão, minha irmã. Que privilégio despertar e sentir o abraço amoroso do Pai em mais este amanhecer. Antes de tudo, grave no seu coração esta certeza inabalável: Deus está contigo a cada segundo da sua vida. Quando o mundo parece ruir, quando o silêncio pesa na alma, Ele permanece firme, estendendo graça, proteção e cuidado. Acredite de olhos abertos. Se você pôde abrir os olhos hoje, é porque o Senhor tem planos gloriosos para você. Este é um dia único, um convite para recomeçar, confiar e avançar, com fé renovada. E agora, para fortalecer nosso espírito, nossa oração de hoje se sustentará em um provérbio, palavra de sabedoria que guia, ilumina e fortalece o nosso caminhar. Vamos orar com o coração sedento de Deus? Você já se olhou no espelho de manhã e sussurrou baixinho: "Eu não consigo mais"? Já sentiu que todos ao seu redor parecem ter uma força que você perdeu pelo caminho? Talvez hoje você tenha acordado sentindo que não é suficiente. Não é suficiente como mãe, como esposa, como filha, como mulher de Deus. Imagine por um momento uma guerreira antiga, cansada das batalhas, sentada diante de sua armadura. Ela olha para cada peça, o escudo arranhado, a espada sem brilho, o capacete que parece pesado demais, e sussurra: "Já não tenho forças para vestir isso hoje." Mas há algo que ela esqueceu. Essa armadura não é apenas um equipamento, é parte de quem ela é. Hoje eu quero te falar sobre uma verdade que talvez tenha se perdido no meio das suas orações de madrugada, no cansaço dos seus dias longos, na sensação de que Deus esqueceu o seu nome. Uma verdade que está escrita em Provérbios 31:25, mas que você pode ter lido sem realmente ver. Força e dignidade são os seus vestidos, e ri-se do dia vindouro. Validação da dor. Talvez você esteja pensando: força? Que força? Eu mal consigo sair da cama há alguns dias. E dignidade? Como falar de dignidade quando me sinto tão pequena, tão esquecida, tão comum? Eu entendo essa sensação. Entendo porque, enquanto outras mulheres parecem brilhar, você se sente apagada. Entendo porque, enquanto outras parecem ter respostas, você só tem perguntas sussurradas no travesseiro molhado. Deus, onde está minha força? Onde está a mulher que eu costumava ser? Você não está errado em se sentir assim. A vida tem uma forma cruel de nos fazer esquecer quem realmente somos. As circunstâncias gritam mais alto que as promessas. O cansaço ecoa mais forte que a verdade. E lentamente, dia após dia, você começou a acreditar que força e dignidade são para outras mulheres, para aquelas que não carregam o peso que você carrega. Mas e se eu te dissesse que você está olhando para o lugar errado? E se eu te dissesse que a força que você procura não é algo que você precisa encontrar, mas algo que você precisa reconhecer? E se te dissesse que você já está vestida da armadura mais poderosa que existe, mas simplesmente esqueceu de olhar com os olhos certos? O tema central, a armadura, que já é sua força e dignidade, são os seus vestidos. Não foram, não, serão, são, presente. Agora, neste momento em que você se sente mais fraca, mais perdida, mais esquecida. A palavra de Deus não está falando de um futuro distante, onde você finalmente vai conseguir ser forte. Está falando de uma realidade espiritual que já existe sobre você. A palavra hebraica usada aqui para força é os. Não é a força que você sente quando está bem descansada ou quando tudo está indo bem. É a solidez interior que vem de saber quem você é, independente de como você se sente. É a força que não depende das suas circunstâncias, mas da sua identidade como filha do Altíssimo. Imagine uma árvore plantada junto às águas. Quando vem a seca, ela não murcha, porque suas raízes alcançam um lugar que a superfície não consegue tocar. Você pode estar passando pela seca mais longa da sua vida, mas suas raízes alcançam o coração de Deus. E lá, no lugar mais profundo,
há uma fonte que nunca seca. A armadura invisível. Você já parou para pensar por que Deus escolheu usar a palavra vestidos para falar de força e dignidade? Porque roupa é algo que você não questiona se tem ou não. Você simplesmente veste. Todo dia, sem pensar, você se veste. É automático, é natural, é parte de quem você é. Deus está dizendo que força e dignidade não são acessórios que você às vezes usa. São suas roupas espirituais. É impossível você estar nua espiritualmente quando é filha dele. Mesmo quando se sente despida de esperança, exposta pela dor, vulnerável diante dos desafios, espiritualmente, você está vestida da armadura mais poderosa que existe. O problema não é que você não tem essa armadura. O problema é que você tem procurado por ela com olhos humanos. Você tem procurado sentir a força, ver a dignidade, tocar a vitória. Mas a armadura de Deus é espiritual. Ela não se revela primeiro aos seus sentimentos. Ela se revela primeiro à sua fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Sua armadura existe no reino do invisível, esperando que você a reconheça, que você a declare, que você a vista pela fé. A história de Esther, reconhecendo a rainha escondida. Deixe-me te contar sobre uma mulher que também esqueceu quem era. Esther estava no palácio, mas se sentia órfã. Estava cercada de luxo, mas carregava medo. Tinha o título de rainha, mas se via como uma estranha. Até que chegou o momento em que ela precisou escolher: continuar se vendo como a menina, assustada, ou se reconhecer como a rainha que Deus havia colocado para um tempo como este. Quando Mardoqueu disse: "Quem sabe você não chegou ao reino para um tempo como este?", ele não estava dizendo que ela se tornaria rainha no futuro. Ela já era rainha. O que precisava era reconhecer o poder que já possuía e usá-lo para o propósito de Deus. Você também está para um tempo como este. Este momento difícil que você está vivendo, esta estação de dor, esta temporada de aparente silêncio de Deus. Você não está aqui por acaso. Você está aqui porque há uma força em você que precisa se manifestar. Há uma dignidade em você que precisa se revelar. Mas primeiro, você precisa parar de procurar pela rainha que você vai se tornar e reconhecer a rainha que você já é. O engano da humildade falsa. Mas eu preciso ser humilde, você sussurra. Não posso me achar forte, digna, especial. Isso seria orgulho. E aí está uma das maiores mentiras que o inimigo conseguiu plantar no coração das filhas de Deus. A mentira de que reconhecer quem você é em Deus é falta de humildade. Humildade não é se diminuir. Humildade é conhecer a verdade sobre você mesma e viver de acordo com ela. E a verdade é que você é filha do Rei dos Reis. A verdade é que você foi criada à imagem e semelhança de Deus. A verdade é que Ele te escolheu, te chamou, te separou para algo maior do que você consegue imaginar. Quando você se deprecia constantemente, quando fala mal de si mesma, quando se diminui, você não está sendo humilde. Você está contradizendo Deus. Você está dizendo que Ele não sabe escolher bem suas filhas. Você está questionando o gosto dele, a sabedoria dele, a obra dele em sua vida. Verdadeira humildade é dizer: Senhor, eu não entendo por que o Senhor me escolheu, mas eu confio na sua escolha. Eu não me sinto digna, mas eu recebo a dignidade que o Senhor declara sobre mim. Eu não me vejo forte, mas eu visto a força que o Senhor me deu como vestido. A diferença entre fraqueza e fragilidade. Há uma diferença profunda entre ser fraca e ser frágil. Fraqueza é ausência de poder. Fragilidade é sensibilidade refinada. Deus nunca te criou para ser fraca, mas Ele te criou para ser delicadamente forte, como uma espada de aço damasceno, externamente elegante, internamente inquebrantável. Suas lágrimas não são sinal de fraqueza, são sinal de um coração que ainda sente, que ainda espera, que ainda acredita
que vale a pena lutar. Suas orações sussurradas não são sinal de derrota. São sinal de uma alma que conhece onde buscar socorro. Você não é fraca por chorar na presença de Deus. Você é sábia. Você não é fraca por admitir que não consegue sozinha. Você é madura. Você não é fraca por precisar do abraço do Pai. Você é filha. Quando o momento da virada. Mas Deus não te vê como você se vê. Mas Deus não mede sua força pelos seus sentimentos. Mas Deus não determina sua dignidade pelas suas circunstâncias. Mas Deus olha para você e vê a mulher que Ele criou você para ser, não apenas a mulher que você tem conseguido ser. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Os pensamentos de Deus sobre você não são baseados nos seus piores dias. São baseados na sua visão eterna, no seu plano perfeito, na sua obra completa. Quando Deus olha para você, Ele não vê apenas quem você é hoje. Ele vê quem você é destinada a ser. E Ele começa a tratar você com base nessa visão. Ele te veste de força e dignidade, não porque você já conquistou tudo, mas porque Ele sabe que você vai precisar dessa armadura para a jornada. Sua força não é uma recompensa pela vitória, é um equipamento para a batalha. Sua dignidade não é um prêmio pelo sucesso, é uma identidade para a caminhada. Reconhecendo sua linhagem, você sabia que dignidade não pode ser dada por pessoas, nem tirada por circunstâncias? Dignidade é questão de linhagem, e sua linhagem é real. Você é filha do rei. Isso não é metáfora bonita, é realidade espiritual. Quando uma princesa nasce em um reino terreno, ela não precisa provar que é princesa. Ela não precisa conquistar o título. Ela não precisa se sentir como princesa para ser princesa. Ela simplesmente é, pelo sangue, pela linhagem, pelo DNA, real que corre em suas veias. Você nasceu de novo pelo sangue de Jesus. Você foi adotada na família real. O DNA do céu corre em suas veias espirituais. Você pode não se sentir como princesa hoje, mas isso não muda o fato de que você é. E princesas têm armaduras especiais. Princesas têm proteção real. Princesas têm o backing do reino inteiro. Toda vez que você se levanta de manhã, mesmo nos dias mais difíceis, você está se levantando com a autoridade de filha do rei. A prática diária do reconhecimento. Então, como você veste essa armadura que já é sua? Como você reconhece o que Deus já declarou sobre você? Começando, cada dia não perguntando como você se sente, mas declarando quem você é. Hoje eu sou filha do Altíssimo. Hoje eu estou vestida de força e dignidade. Hoje, mesmo que meus sentimentos digam o contrário, eu escolho crer no que Deus diz sobre mim. Não é auto-engano, é fé. Não é fingir que está tudo bem, é declarar que Deus é maior que o que não está bem. Não é negar a dor, é afirmar que a dor não define quem você é. Cada manhã, diante do espelho, ao invés de ver apenas o cansaço nos seus olhos, declare: eu vejo uma filha de Deus vestida para a vitória. Ao invés de focar apenas no que está faltando, declare: eu tenho tudo o que preciso para hoje porque meu Pai provê. Isso não é mágica, é alinhamento. Você está alinhando sua confissão com a realidade espiritual. Você está vestindo conscientemente o que Deus já colocou sobre você. A mentira disfarçada de virtude. Você cresceu ouvindo que mulheres de Deus devem ser humildes, submissas, pequenas, que é bonito se diminuir, é santo se esconder, é espiritual não brilhar muito. E lentamente, essa humildade se tornou uma prisão que você mesma construiu ao redor da sua alma. Não posso falar que sou boa no que faço. Isso seria orgulho. Não posso aceitar elogios. Preciso sempre dizer que é Deus. Não posso sonhar grande. Isso seria querer demais. E assim, tijolo por tijolo, você foi construindo as paredes que hoje te sufocam. Mas me diga uma coisa. Quando foi a última vez que você viu Jesus se diminuir?
Quando foi a última vez que ele pediu desculpas por ser quem era? Ele disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida"? Não. "Eu acho que talvez possa ajudar um pouquinho". Ele disse: "Eu sou a luz do mundo". Não. "Eu brilho de vez em quando, mas não muito". A humildade de Jesus não estava em se diminuir. Estava em usar sua grandeza para servir. Estava em conhecer plenamente quem ele era e usar essa identidade para cumprir o propósito do Pai. O que Provérbios 31 realmente ensina: força e dignidade são os seus vestidos, e ri-se do dia vindouro. Esta mulher não está sussurrando sobre suas qualidades com medo de ser julgada. Ela não está pedindo desculpas por ser forte. Ela não está se escondendo atrás de falsas modéstias. Ela se veste de força como quem se veste de seda, naturalmente, confiante, sem pedir permissão para ninguém. E mais, ela ri do futuro. Não é um riso nervoso ou inseguro. É o riso de quem conhece o caráter de Deus e sabe que Ele não abandona suas filhas. Esse riso, essa confiança, essa certeza, isso não é arrogância, é fé madura. É o resultado de uma mulher que conhece sua fonte, que sabe de onde vem sua força, que entende sua posição no reino. Você já parou para pensar que talvez Deus esteja esperando que você pare de se desculpar por ser quem Ele te criou para ser? Que talvez Ele esteja cansado de ver você se esconder quando Ele te fez para brilhar? Que talvez o que você chama de humildade, Ele vê como ingratidão pela obra que Ele fez em você? A palavra que muda tudo: dignidade a dar. A palavra hebraica para dignidade em Provérbios 31, 25. Mas não é uma dignidade qualquer. É a mesma palavra usada para descrever a majestade de reis, o esplendor de Deus, a glória que emana de quem tem autoridade real. Deus não escolheu essa palavra por acaso. Ele poderia ter dito que você é boa, gentil, caridosa, mas Ele escolheu uma palavra que carrega peso real, autoridade verdadeira, majestade genuína. Ele está dizendo que há algo em você que reflete a realeza do céu. Dignidade não é algo que você ganha por bom comportamento. Não é algo que você perde por cometer erros. Dignidade é inerente. É quem você é por direito de nascimento, espiritual. É o que corre em suas veias desde o momento em que você se tornou filha do Altíssimo. Quando você se olha no espelho e vê apenas falhas, Deus vê majestade. Quando você se sente comum, Ele vê raridade. Quando você se diminui, Ele sussurra: "Levanta a cabeça, princesa. Você esqueceu quem você é." A diferença entre humildade e autodepreciação. Humildade verdadeira é dizer: tudo o que sou e tenho vem de Deus, mas eu recebo com gratidão o que Ele colocou em mim. Autodepreciação é dizer: eu não sou nada, não sei nada, não posso nada. Uma honra a Deus, a outra o insulta. Quando você constantemente se diminui, você está questionando o gosto de Deus. Está dizendo que Ele não sabe escolher bem. Está sugerindo que a obra dele em você foi mal feita. Isso não é humildade, é rebelião disfarçada de santidade. Jesus disse: "Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte." Ele não disse: "Vocês talvez tenham uma luzinha fraquinha que de vez em quando pode ajudar alguém." Ele disse que você é luz, presente, agora, indiscutível. E então ele disse algo ainda mais poderoso: "Assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus." Você deve brilhar não para receber glória, mas para que outros vejam Deus através de você. Esconder sua luz não glorifica a Deus. Esconder seus dons não o honra. Diminuir o que Ele fez em você não é humildade, é desperdício. Por isso que Deus criou você para brilhar. Sabe por que Deus te deu dons, talentos, capacidades? Para que você os use, para que você brilhe.
para que outros vejam nele através de você e digam: se Deus fez isso nela, Ele pode fazer em mim também. Seu brilho não é competição com ninguém, é inspiração para todos. Sua força não diminui a força de outras mulheres. Sua dignidade não tira a dignidade de ninguém. No reino de Deus, quando uma filha se levanta, todas se levantam junto. Deus não criou você para ser cópia de ninguém. Ele te criou para ser a versão original de você mesma. E essa versão original tem um brilho único, uma força específica, uma dignidade particular que só você pode manifestar nesta terra. Cada vez que você se esconde, uma faceta da glória de Deus fica sem manifestação. Cada vez que você se diminui, uma revelação do caráter dele fica sem expressão. Cada vez que você se desculpa por ser quem é, você está privando o mundo de ver um aspecto de Deus que só pode ser visto através de você. Work. A história de Débora. Quando Deus chama uma mulher para liderar. Débora era profetisa e juíza em Israel. Em uma época onde mulheres eram subestimadas, ela liderava homens. Quando Baraque, um general experiente, foi chamado para a batalha, ele disse: se você for comigo, eu vou. Se não for, eu não vou. Um homem de guerra preferia ter uma mulher ao seu lado do que confiar apenas em seu próprio exército. Por quê? Porque ele reconhecia que havia algo em Débora que vinha de Deus, uma autoridade, uma sabedoria, uma força que não dependia de gênero, mas de unção. Débora não pediu desculpas por ser mulher. Não se escondeu atrás de falsas modéstias. Não disse: mas eu sou só uma mulher, melhor chamar um homem para isso. Ela conhecia seu chamado e o exerceu com dignidade real. E o resultado? Vitória total, libertação do povo, 40 anos de paz na terra. Tudo porque uma mulher não teve medo de ser quem Deus a tinha criado para ser. O riso profético da mulher de fé. E ri-se do dia vindouro. Esse riso de Provérbios 31, 25 não é superficial, é profético. É o riso de quem conhece os bastidores do céu. É o riso de quem sabe que Deus sempre tem a última palavra. Você já riu do futuro? Já olhou para suas circunstâncias impossíveis e disse: eu rio, porque sei como essa história termina. Já enfrentou o gigante da sua frente e sorriu porque lembrou que Davi tinha apenas uma pedra, mas tinha o Deus do universo ao seu lado. Esse riso não vem de ignorar a realidade, vem de conhecer uma realidade maior. Não vem de fingir que não há problemas. Vem de saber que há um Deus maior que qualquer problema. Quando você ri do dia vindouro, você está declarando que sua esperança não está no que você vê, mas no que Deus prometeu. Você está dizendo que sua paz não depende das circunstâncias, mas do caráter imutável do seu Pai. A força que não vem de você, força e dignidade são os seus vestidos. Mas de onde vem essa força? Não vem dos seus músculos, não vem da sua experiência, não vem do seu passado de vitórias, vem da sua conexão com a fonte inesgotável de poder. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. A força da mulher de Deus não é força humana, é força divina canalizada através de um vaso humano. Isso significa que você pode estar física e emocionalmente exausta e ainda assim ser espiritualmente forte. Pode estar atravessando a tempestade mais difícil da sua vida e ainda assim ter paz que excede todo o entendimento. Pode estar enfrentando o impossível e ainda assim rir do dia vindouro, porque sua força não depende de você, depende dele. E ele nunca falha, nunca se cansa, nunca desiste de você. Quando Deus sussurra seu nome real, há um momento na vida de toda mulher de Deus em que ele sussurra seu nome real, não o nome que outros te deram baseado nas suas falhas, não o nome que você mesma se deu baseado nos seus medos, mas o nome que ele te deu antes da fundação do mundo.
amada, escolhida, preciosa, forte, digna, real. Minha filha, quando você ouve esse sussurro, algo muda para sempre dentro de você. Você para de pedir desculpas por existir, para de se esconder atrás de falsas humildades, para de ter medo do seu próprio brilho. Você começa a mandar diferente, falar diferente, sonhar diferente. Porque quando você sabe quem você é para Deus, deixa de importar quem os outros acham que você deveria ser. A coroa invisível toda. Filha do rei usa uma coroa. Você pode não conseguir vê-la com os olhos naturais, mas ela está lá. É feita de promessas cumpridas, orações respondidas, lágrimas enxugadas, sonhos restaurados. É feita do amor incondicional do Pai. Essa coroa não pesa na sua cabeça. Ela levanta seu queixo, ela endireita seus ombros. Ela te lembra a cada momento que você não é comum, não é esquecida, não é sem valor. Você pode estar lavando pratos, trocando fraldas, trabalhando no escritório, cuidando da casa, mas está fazendo tudo isso usando uma coroa real. Cada tarefa simples se torna ato de realeza quando você lembra quem você é. Makepo, o momento de escolha. Agora você tem uma escolha a fazer. Você pode continuar vivendo como órfã, sempre pedindo desculpas por existir, sempre se escondendo, sempre se diminuindo. Ou você pode começar a viver como filha do rei, vestindo a força e dignidade que já são suas, rindo do dia vindouro, com a confiança de quem conhece o final da história. Escolher viver como filha não é arrogância, é obediência, é honrar o que Deus fez em você, é permitir que outros vejam nele através do seu brilho. E quando você fizer essa escolha, quando você vestir conscientemente a armadura que sempre foi sua, quando você levantar a cabeça e sorrir para o futuro com a confiança profética da mulher de fé, o céu inteiro vai celebrar, porque mais uma filha lembrou quem ela é, e ri-se do dia vindouro. Essa frase de Provérbios 31:25 pode parecer estranha em primeiro momento. Como alguém pode rir do futuro quando não sabe o que ele reserva? Como uma mulher pode ter essa confiança quando a vida já lhe ensinou que nem tudo termina bem? Mas esse riso não é ingenuidade, é revelação, não é desconhecimento da realidade, é conhecimento de uma realidade maior. É o riso de quem entendeu algo que o mundo não compreende. Que quando você conhece o caráter de Deus, você conhece o final de toda a história. Imagine uma criança sentada no colo do pai durante um filme de suspense, enquanto todos ao redor estão tensos, com medo do que pode acontecer, ela está tranquila. Por quê? Porque ela conhece o pai. Ela sabe que não importa o que apareça na tela, ela está segura nos braços daquele que a ama. Esse é o riso da mulher de Provérbios 31. É o riso de quem está segura nos braços do Pai. É o riso de quem sabe que não importa o que o amanhã traga, ela não está sozinha. É o riso de quem compreendeu que o final da sua história já foi escrito pelo autor da vida. A diferença entre otimismo e fé profética. Otimismo diz: tudo vai dar certo porque eu acredito que vai. Fé profética diz: tudo vai dar certo porque eu conheço aquele que controla todas as coisas. Otimismo é baseado em esperança humana. Fé profética é baseada no caráter imutável de Deus. Você pode ser otimista e ainda assim ser pega de surpresa quando as coisas não saem como esperava. Mas quando você tem fé profética, quando você ri do dia vindouro, você não está dizendo que não haverá tempestades. Você está dizendo que conhece aquele que acalma as tempestades. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus não está prometendo que não haverá dificuldades. Ele está prometendo que haverá um fim que vale a pena esperar. Quando você ri do dia vindouro, você está ecoando
a risada de Deus sobre a sua vida. Você está declarando que confia não apenas nas promessas dele, mas no prometedor. Você está dizendo que sua esperança não está no que você consegue ver, mas no que ele consegue fazer. As lágrimas que se transformam em riso, os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Suas lágrimas de hoje são sementes do seu riso de amanhã. Você tem chorado muito ultimamente? Tem sentido que as lágrimas são sua companhia mais constante? Saiba que cada lágrima derramada em fé, cada gota que cai no altar do seu coração enquanto você clama a Deus, está sendo contada, guardada, transformada. Deus não desperdiça lágrimas. Ele as transforma em alegria. Ele pega a sua semeadura dolorosa e a transforma em colheita jubilosa. Ele pega os seus porquês, sussurrados na madrugada, e os transforma em aleluias, cantados em plena luz. O riso da mulher de Provérbios 31 não vem de nunca ter chorado. Vem de ter chorado tanto que aprendeu que depois das lágrimas sempre vem amanhã. Vem de ter passado por tempestades e descoberto que depois de cada uma, ela saía mais forte, mais sábia, mais parecida com Deus. O que seus inimigos não sabem. Quando os seus inimigos, sejam pessoas, circunstâncias ou até mesmo seus próprios medos, olham para você, eles veem apenas o que está na superfície. Eles veem o cansaço nos seus olhos, a luta que você está enfrentando, os desafios que parecem maiores que você, mas eles não sabem o que você sabe. Eles não viram o que você viu nos seus momentos íntimos com Deus. Eles não ouviram as promessas sussurradas no seu ouvido durante as madrugadas de oração. Eles não conhecem os sonhos que Deus plantou no seu coração, os planos que Ele revelou no secreto. Por isso você pode rir do dia vindouro enquanto eles tremem diante das circunstâncias. Por isso você pode manter a cabeça erguida enquanto eles esperam ver você quebrada. Por isso você pode declarar vitória enquanto eles decretam derrota. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Eles podem forjar armas, mas não prosperarão. Podem levantar acusações, mas você as condenará. Seu riso não é deboche, é declaração profética. É você anunciando que já conhece o final da batalha antes mesmo dela começar. A força que cresce na adversidade, força e dignidade, são os seus vestidos. Mas você já percebeu que essa força não diminui quando os problemas aumentam? Na verdade, ela cresce. É como se a pressão das circunstâncias fosse o que ativa a força que Deus colocou em você. Um diamante só se forma sob pressão extrema. Uma borboleta só ganha força para voar lutando para sair do casulo. Uma mulher de Deus só descobre a profundidade da sua força quando as circunstâncias a forçam a mergulhar mais fundo na fonte divina. Talvez você esteja passando pela pressão mais intensa da sua vida agora. Talvez sinta que está no limite, que não aguenta mais, que vai quebrar. Mas e se essa pressão não estiver tentando te quebrar? E se estiver tentando te formar? E se Deus estiver usando essa temporada difícil para revelar uma força em você que nem você sabia que existia? Mas Ele conhece o meu caminho. Se me provasse, sairia como o ouro. Deus não está surpreso com o que você está passando. Ele conhece cada detalhe do seu caminho. E Ele sabe que do outro lado dessa provação, você vai emergir mais pura, mais forte, mais parecida com ouro refinado. A dignidade que não se curva. Dignidade é algo que não pode ser tirada de você por ninguém nem por circunstância alguma. Podem tirar seus bens, podem manchar sua reputação, podem quebrar seus sonhos, mas não podem tocar na sua dignidade. Porque dignidade não é o que você tem, é quem você é.
A mulher de Provérbios 31 se veste de dignidade como quem se veste de realeza. Não importa se está no palácio ou na cozinha, se está sendo aplaudida ou criticada, se está no topo ou no vale. Sua dignidade não vem das circunstâncias, vem da sua identidade como filha do Altíssimo. Você já teve sua dignidade atacada? Já se sentiu diminuída, desrespeitada, tratada como se não tivesse valor? Lembre-se, a opinião dos outros sobre você não determina sua dignidade. As circunstâncias difíceis não diminuem sua dignidade. Os erros do passado não cancelam sua dignidade. Você se veste de dignidade não porque merece, mas porque é filha do Rei. Não porque conquistou, mas porque herdou. Não porque é perfeita, mas porque é amada incondicionalmente pelo Pai perfeito. O futuro que já foi decidido, e ri-se do dia vindouro. Sabe por que essa mulher pode rir do futuro? Porque ela entendeu algo revolucionário. O futuro não é uma incógnita assustadora quando você conhece aquele que o controla. Deus não está no céu preocupado com o que vai acontecer amanhã. Ele já viu, ele já providenciou, ele já preparou o caminho. Eis que farei uma coisa nova, que está saindo à luz. Porventura, não a percebereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios, no ermo. Mesmo quando você não consegue ver o caminho, Deus já o preparou. Mesmo quando você não vislumbra a solução, Ele já a providenciou. Mesmo quando você não consegue imaginar como vai dar certo, Ele já orquestrou cada detalhe. Seu futuro não é uma loteria cósmica onde você torce para que as coisas deem certo. Seu futuro é um projeto divino onde Deus trabalha todas as coisas para o bem daqueles que o amam e são chamados segundo o seu propósito. A coragem de sonhar. Grande. Quando você ri do dia vindouro, quando você se veste de força e dignidade, você não está apenas sobrevivendo, você está se posicionando para algo maior. Você está se preparando para os sonhos que Deus plantou no seu coração, mas que talvez você tenha enterrado debaixo do medo e da insegurança. Deus não te deu sonhos pequenos. Ele não plantou no seu coração visões mediocres. Ele não te chamou para uma vida de apenas sobreviver. Ele te chamou para prosperar, para frutificar, para ser luz do mundo e sal da terra. Mas sonhos grandes exigem mulheres grandes. Visões poderosas exigem fé poderosa. Propósitos eternos exigem coragem eterna. E talvez seja por isso que você está passando pelo que está passando. Talvez Deus esteja te preparando para carregar sonhos maiores do que você imagina. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Deus não está limitado pela sua capacidade de imaginar. Ele pode fazer muito mais além do que você consegue sonhar. O riso, que confunde o inimigo. Existe algo que confunde totalmente o inimigo da sua alma. O seu riso em meio à tempestade. Sua alegria no vale. Sua confiança quando tudo parece dar errado. Porque ele não consegue entender de onde vem essa força, essa paz, essa certeza. O diabo entende desespero, ele entende medo, ele entende dúvida, mas ele não consegue compreender uma mulher que ri do futuro mesmo quando o presente está difícil. Não consegue processar uma filha de Deus que declara vitória antes mesmo de ver a batalha resolvida. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Há algo em você que é maior que qualquer força contrária. Há uma fonte em você que é mais profunda que qualquer problema. Há uma esperança em você que é mais forte que qualquer desesperança. E quando você ri do dia vindouro, quando você se veste de força e dignidade, mesmo nos dias mais difíceis, você está declarando guerra espiritual. Você está dizendo ao inimigo que ele perdeu, que suas armas não funcionam, que sua estratégia falhou. A herança que você deixa uma mulher que se veste de força e dignidade, que ri do dia vindouro,
não está vivendo apenas para si mesma, ela está criando um legado. Está mostrando para outras mulheres que é possível ser forte sem ser dura, digna sem ser arrogante, confiante sem ser presunçosa. Suas filhas vão lembrar de você não pelos momentos de fraqueza, mas pelos momentos em que você escolheu ser forte. Suas amigas vão se inspirar, não nas vezes que você desabou, mas nas vezes que você se levantou. Outras mulheres vão encontrar coragem para suas próprias batalhas ao ver como você enfrentou as suas. Os filhos de seus filhos a chamarão bem-aventurada. Seu legado não termina com você. A força que você demonstra hoje, a dignidade que você mantém agora, o riso profético que ecoa da sua vida, tudo isso vai reverberar através das gerações. Você está vivendo não apenas a sua história, você está escrevendo histórias para mulheres que ainda nem nasceram, mas que um dia vão precisar de um exemplo de como é ser forte em Deus. O convite do céu. E agora, filha amada, o céu sussurra um convite no seu ouvido. Vista sua armadura de guerreira. Assuma sua posição de realeza. Ria do futuro com a confiança de quem conhece o autor da história. Não é um convite para fingir que está tudo bem. É um convite para lembrar que mesmo quando não está tudo bem, você tem um Deus que está no controle de tudo. Não é um convite para negar a dor. É um convite para declarar que a dor não tem a palavra final. Levanta-te, resplandece, porque já vem a tua luz e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Sua manhã está chegando, sua vitória está a caminho. Seu riso de alegria está sendo preparado nos bastidores do céu. E até lá, até que você veja a manifestação completa das promessas, você pode vestir sua força como vestido, sua dignidade como coroa, e rir do futuro com a certeza absoluta de que Deus nunca falha com suas filhas. O momento da transformação. Chegamos ao momento mais sagrado desta jornada. O momento em que você para de ser apenas ouvinte e se torna participante ativa da sua própria transformação. O momento em que você deixa de ser espectadora da sua vida e assume o trono que Deus preparou para você. Durante estas últimas horas, você ouviu sobre sua armadura invisível, sobre a diferença entre humildade verdadeira e autodepreciação, sobre o riso profético da mulher de fé. Mas agora é hora de vestir tudo isso. É hora de fazer desta revelação uma realidade vivida. Levanta-te, ó filha de Jerusalém, sacode o pó de ti, assenta-te no trono, ó filha cativa de Sião. Deus não está apenas te oferecendo uma cadeira comum. Ele está te oferecendo um trono, não está te convidando para ser uma súdita no seu reino. Está te coroando como rainha do destino que Ele preparou especialmente para você. Mas uma coroação exige uma escolha. Exige que você aceite não apenas a coroa, mas também a responsabilidade que vem com ela. Exige que você pare de viver como refugiada na sua própria vida e comece a governar com a autoridade que Deus colocou em suas mãos. A oração que muda tudo. Vamos orar juntas. Mas esta não é uma oração comum. É uma oração de coroação. É uma oração onde você aceita conscientemente quem Deus diz que você é e rejeita conscientemente quem o mundo tentou te convencer que você era. Feche seus olhos por um momento. Sinta o peso dos últimos tempos, o cansaço, a dor, a sensação de invisibilidade, a certeza de que você não era suficiente. Sinta tudo isso. Não fuja da dor. Permita que ela esteja ali. Agora imagine Jesus se aproximando de você. Ele não vem com julgamento nos olhos, vem com amor. Não vem para adicionar mais peso aos seus ombros. Vem para tirar o peso que nunca foi seu para carregar. Ele estende as mãos e gentilmente remove de você tudo aquilo que outros disseram sobre você. Tudo aquilo que as circunstâncias sussurraram no seu ouvido. Tudo aquilo que você mesma acreditou sobre sua incapacidade, sua pequenez, sua insignificância. E então, Ele coloca em você algo novo.
algo que sempre esteve disponível, mas que você havia esquecido de aceitar. Agora, faça esta oração comigo. Pai, eu estou aqui diante do teu trono, não como mendiga, mas como filha. Por muito tempo eu vivi como órfã espiritual, esquecendo de quem eu sou para ti. Por muito tempo eu pequei contra a tua obra em mim, chamando de comum aquilo que tu chamaste de especial. Hoje eu escolho aceitar a verdade sobre mim mesma. Hoje eu escolho vestir a força e dignidade que tu já colocaste sobre mim como vestidos reais. Eu escolho crer que sou forte, não porque me sinto forte, mas porque tu me revestiste de força. Eu escolho crer que sou digna, não porque mereço, mas porque tu me declaraste digna pelo sangue de Jesus. Eu escolho rir do dia vindouro, não porque sei o que ele traz, mas porque conheço aquele que o controla. Senhor, eu aceito minha identidade real. Aceito que sou filha do Rei dos Reis. Aceito que tenho autoridade no teu nome. Aceito que posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu rejeito a mentira de que sou pequena demais, fraca demais, comum demais para os teus propósitos. Eu rejeito a voz que diz que devo me esconder, me diminuir, pedir desculpas por existir. Hoje eu me levanto da posição de vítima e assumo minha posição de vitoriosa. Eu saio da mentalidade de escassez e entro na abundância do teu reino. Eu deixo de viver na defensiva e passo a viver na ofensiva da fé. Vista em mim, Senhor, a armadura completa. Vista em mim a força que não falha. Vista em mim a dignidade que não se abala. Vista em mim a confiança que ri do impossível. Que minha vida, a partir de hoje, seja um reflexo da tua glória. Que outras mulheres vejam em mim não uma mulher perfeita, mas uma filha que lembrou quem é. Que meu brilho inspire outras a brilharem. Que minha força encoraje outras a serem fortes. Eu aceito minha coroação, Pai. Aceito governar a vida que tu me deste com a sabedoria que vem de ti. Aceito sonhar os sonhos que tu plantaste no meu coração. Aceito ser a mulher que tu sempre soubeste que eu podia ser. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis, que me fez rainha do meu destino. Amém. O que acontece? Depois da oração, algo mudou. Você pode não sentir imediatamente, mas algo se moveu no reino espiritual. Uma declaração foi feita, uma posição foi assumida, uma coroa foi aceita. A partir de agora, você vai começar a andar diferente. Não porque está fingindo ser alguém que não é, mas porque finalmente parou de fingir ser menor do que realmente é. Vai começar a falar diferente. Não com arrogância, mas com a confiança de quem conhece sua origem e seu destino. Vai começar a sonhar diferente. Os sonhos pequenos, seguros, que não incomodam ninguém, vão dar lugar aos sonhos do tamanho de Deus. Os sonhos que fazem você depender completamente dele. Os sonhos que exigem milagres. Vai começar a orar diferente, não mais como mendiga, sussurrando pedidos envergonhados, mas como filha conversando com o Pai sobre os planos do reino, não mais pedindo se Deus pode, mas declarando que Ele vai. A prática diária da realeza. Mas coroação é apenas o começo. Realeza se vive no dia a dia. Força e dignidade se vestem a cada manhã. O riso profético se pratica a cada circunstância desafiadora. Quando você acordar amanhã, antes mesmo de sair da cama, lembre-se: eu sou filha do Rei. Hoje eu me visto de força e dignidade. Hoje eu rio do que está por vir, porque confio em quem controla todas as coisas. Quando olhar no espelho, em vez de ver apenas o que está faltando, declare: eu vejo uma mulher revestida da glória de Deus. Eu vejo uma guerreira equipada para a vitória. Eu vejo uma rainha assumindo seu lugar. Quando as circunstâncias tentarem te convencer de que você voltou a ser pequena, quando as vozes do passado sussurrarem que nada mudou,
Quando os sentimentos gritarem que a oração não funcionou, lembre-se, rainhas não governam por sentimentos, governam por decretos. E o decreto sobre sua vida já foi estabelecido pela mais alta corte do universo. As características da mulher coroada. A mulher que aceita sua identidade real vive de forma diferente. Ela não precisa mais provar nada para ninguém porque sabe quem é. Não precisa mais competir com outras mulheres, porque entende que no reino de Deus há espaço para todas brilharem. Ela é generosa porque vive na abundância, é corajosa porque conhece sua cobertura, é gentil porque sua força não precisa ser provada, é confiante porque sua segurança não depende das circunstâncias. Ela ora com autoridade, fala com propósito, anda com direção, não porque é perfeita, mas porque sabe de onde vem sua perfeição. Não porque nunca falha, mas porque sabe que suas falhas não definem seu valor. Ela ri do dia vindouro, não porque é ingênua, mas porque é sábia. Não porque ignora os problemas, mas porque conhece aquele que resolve todos os problemas. O impacto no reino. Quando uma filha de Deus assume sua verdadeira identidade, o impacto vai muito além da sua vida pessoal. Outras mulheres ao seu redor começam a despertar. Maridos começam a ver suas esposas com novos olhos, filhos começam a entender o que significa ter uma mãe que conhece seu valor. Você se torna um exemplo vivo de que é possível ser forte sem ser dura, digna sem ser arrogante, confiante sem ser presunçosa. Você se torna a prova de que Deus ainda coroa princesas, ainda transforma órfãs em herdeiras, ainda faz rainhas de mulheres que pensavam ser apenas sobreviventes. Seu brilho não ofusca ninguém. Ele ilumina o caminho para outras encontrarem seu próprio brilho. Sua força não diminui outras. Ela inspira outras a descobrirem sua própria força. O legado da mulher de Provérbios 31. Seus filhos se levantam e a chamam bem-aventurada. Seu marido também e a louva. O legado da mulher de Provérbios 31 não foi construído em um dia. Foi construído em escolhas diárias de viver, como quem conhece seu valor. Cada dia que ela escolheu se vestir de força, em vez de se esconder na fraqueza. Cada dia que ela escolheu manter a dignidade, em vez de se deixar diminuir pelas circunstâncias. Cada dia que ela escolheu rir do futuro, em vez de temer o desconhecido. E no final da vida, quando olharam para trás, não viram uma mulher que nunca teve problemas. Viram uma mulher que enfrentou problemas com a graça de uma rainha. Não viram uma mulher que nunca caiu. Viram uma mulher que sempre se levantou. Não viram uma mulher perfeita. Viram uma mulher que conhecia o Deus perfeito. Sua nova identidade. A partir de hoje, você não é mais aquela mulher que está passando por dificuldades. Você é aquela mulher que está sendo refinada pelo fogo para brilhar como ouro. Não é mais aquela que não consegue. Você é aquela que pode todas as coisas naquele que a fortalece. Não é mais a que sempre falha. Você é a que sempre se levanta. Não é mais a esquecida. Você é a escolhida. Não é mais a comum. Você é a real. Sua nova certidão de nascimento espiritual está sendo emitida hoje. Nome: Filha do Altíssimo. Endereço: Reino dos Céus. Profissão: Rainha do seu destino. Status: revestida de força e dignidade, rindo do dia vindouro. O convite final agora. Eu faço a você o mesmo convite que Deus fez a Esther. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino? Quem sabe se toda a sua jornada até aqui, incluindo as partes mais dolorosas, não foi preparação para este momento de coroação? Quem sabe se suas lágrimas não foram simplesmente água regando o solo onde Deus plantaria uma força que você nem sabia que podia ter? Quem sabe se suas noites de oração não foram apenas ensaios para o momento em que você oraria com a autoridade de uma filha que conhece seu lugar no coração do Pai? Levante-se, filha real. Vista sua armadura de guerreira.
Assuma seu trono. Governe sua vida com a sabedoria do céu. Ria do futuro com a confiança de quem conhece o autor de todas as histórias. O céu está celebrando sua coroação. Os anjos estão testemunhando sua transformação. E Deus, seu Pai, está sorrindo com orgulho da filha que finalmente lembrou quem ela é. Agora vá e seja a rainha que ele sempre soube que você era. Escreva nos comentários: eu sou filha do rei e aceito minha coroação. E que assim seja, em nome de Jesus. Amém. Que esta oração ecoe em seu coração todos os dias, que você nunca mais esqueça quem você é. E que sua vida seja um testemunho vivo de que Deus ainda faz rainhas de mulheres que ousam crer na sua palavra sobre elas.